Olá pessoal, eu sou o professor Neto, vou trabalhar com vocês um conceito bastante importante aí do período conhecido como Idade Moderna, chamado mercantilismo ou política mercantilista. O mercantilismo ele vigorou na Europa Ocidental entre os séculos XV e XVIII. Foi uma política praticada pelos estados nacionais nessa mesma época. Que estados nacionais são esses, professor? São aqueles estados conhecidos como estados absolutistas, ok? Então vamos recapitular a ideia. O mercantilismo foi a política econômica praticada pelos estados nacionais absolutistas entre os séculos XV e XVIII. Nessa época é importante vocês terem noção que vigorava o capitalismo comercial. Então, o mercantilismo está dentro desta lógica, desta dinâmica do sistema capitalista, chamada capitalismo comercial, que basicamente é a primeira fase do sistema capitalista, ok? E o que os estados tinham que fazer? Qual que era a crença que esses estados tinham relativas à política mercantilista? Segundo os padrões da época, segundo as teorias mercantilistas, um estado rico é um estado que tem metais preciosos. Então, o primeiro princípio do mercantilismo é o acúmulo de metais preciosos. É um processo chamado metalismo, muitas vezes também chamado de bulionismo, mas o comum, o padrão, é o metalismo, ok? Então, os estados deveriam acumular metais preciosos. A segunda característica do mercantilismo é a balança comercial favorável. Ora, o que significa uma balança comercial favorável? Eu tenho que exportar mais e importar menos. A exportação, a venda das minhas mercadorias tem que ser maior do que a minha compra de mercadorias. Ora, se eu estiver com a balança comercial favorável, portanto, obviamente eu estou acumulando metal. Eu estou vendendo mais, eu estou comprando menos, consequentemente eu estou acumulando metal. Ou seja, a própria balança comercial favorável contribui com este processo aqui de metalismo, de acúmulo de metais, ok? Uma terceira característica do mercantilismo é a intervenção do Estado na economia, o intervencionismo estatal. Então é função do Estado promover intervenção econômica a fim de que possa se acumular mais metal, possa se ter uma balança comercial favorável. Então o Estado promove intervenção na economia. Uma das formas de intervenção na economia é este processo aqui chamado protecionismo alfandegário. O que é o protecionismo alfandegário, professor? Algo muito simples, o aumento das taxas de importação. Ou seja, eu quero que o produto importado fique caro, porque ele ficando caro, eu tenho a balança comercial favorável. Então é sobretaxar produto. Esse é o protecionismo alfandegário, ok? Tenta imaginar que todos os estados nacionais da época começam a adotar essa política. Portugal, Espanha, França, Inglaterra, a nascente Holanda. Então, se todos quisessem praticar uma balança comercial favorável, ou seja, todos quisessem vender mais e comprar menos, teoricamente a economia ficaria atravancada. Mas por que isso não acontece? Isso não acontece em função de uma prática chamada colonialismo. Então esses estados começam um processo de busca de colônias, sobretudo na América. E o que essas colônias garantiriam, professor? Essas colônias garantiriam, entre outras coisas, metais preciosos e gêneros tropicais. Então o colonialismo ele serve para um estado absolutista, um estado que está lá na Europa, conseguir metal precioso. É o que a Espanha fez aqui na América, ela conseguiu explorar metais preciosos, atendeu a essa exigência do mercantilismo, que é o acúmulo de metais. É o que Portugal fez com o Brasil, tanto num primeiro momento quanto num segundo momento. Num primeiro momento, através de gêneros tropicais, através do açúcar. Portugal produzia o açúcar aqui, vendia na Europa em parceria com os holandeses e ficava com os metais.
Num segundo momento, no século XVIII, no finalzinho do XVII, início do XVIII, os portugueses começam diretamente a explorar metais aqui no Brasil. Ou seja, a colônia atende aos princípios mercantilistas, ok? Então é fundamental nessa época que você domine colônias. Para dominar colônias você precisa navegar. Então esse processo aqui acaba tendo relação direta com uma aula que você teve, que você possivelmente já estudou, conhecida como grandes navegações. É preciso navegar para ter colônia e assim conseguir acumular metal ou gêneros tropicais que vão ser convertidos em metal, ok? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço para vocês e até a próxima.